À primeira vista pode parecer uma bagunça, 3 séries, dezenas de perucas platinadas e muita confusão na cabeça dos fãs. Afinal, onde é que essa nova história do Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa nesse universo de Game of Thrones? Muitos não conhecem a conexão exata, mas a dúvida que explode a cabeça dos fãs de todo mundo é: a Rhaenyra seria a avó de alguém aqui? O Jon Snow já nasceu nessa época? Quem diabos é parente de quem nessa treta familiar? A verdade é que essa história simples de um cavaleiro e seu escudeiro é a ponte que segura todo o universo de Game of Thrones em pé. Se você quer um mapa definitivo para nunca mais perder na linha do tempo de Westeros e de todas essas séries, fica comigo. No vídeo de hoje vamos organizar essa bagunça e explicar quem é quem nessa árvore genealógica gigantesca. Antes de tudo, já conto com seu like aí embaixo e também a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Se você é fã de Game of Thrones e desse universo gigantesco, não deixa também de ativar o sininho para não perder nada sobre House of the Dragon e todas essas novas séries que estão aí por vir. Combinado? Então, bora pro vídeo. Lembrando, galera, que para entender essa cronologia, a regra é bem simples. A história de Duncan Egg, que vamos ver agora na série do Cavaleiro dos Sete Reinos, começa exatamente no ano do 209 depois da conquista. Isso significa que estamos aproximadamente 80 anos depois dos eventos finais de House of the Dragon. E ao mesmo tempo, estamos cerca de 100 anos antes do primeiro episódio lá de Game of Thrones. Ou seja, estamos bem no meio do caminho. Westeros já superou a Guerra da Rhaenyra, as cidades foram reconstruídas e a população cresceu. E o rei que comandou Westeros nessa época e do Cavaleiro dos Sete Reinos é Daemon II, o bom. E bem, não confundo com o Daemon que deve aparecer aí na terceira temporada de House of the Dragon e foi mencionado na série. Não tem nada a ver com ele. De forma geral, essa história não se passa num passado distante lendário, mas também não é o futuro que a gente viu lá na série original de Game of Thrones. Agora, galera, um aviso bem importante pra vocês. A partir de agora, a gente vai ter spoilers pesados sobre o final de House of the Dragon e também da própria série O Cavaleiro dos Sete Reinos, porque para mim explicar todas essas conexões entre as histórias e como elas se encaixam, não tem como deixar de falar sobre o desfecho de House of the Dragon e também quem são esses personagens aí na série do Cavaleiro dos Sete Reinos, beleza? Portanto, com aviso dado, bora desvendar essa linhagem tão fantástica. Tudo começa, galera, para vocês entenderem sobre a identidade do Egg, um dos protagonistas dessa nova série. Por trás desse apelido inofensivo de Egg, que em inglês significa ovo, se esconde um dos nomes reais mais pesados de Westeros, Aegon Targaryen. Egg nasceu no ano de 200 depois da conquista, o que significa que ele chegou ao mundo exatos 70 anos após o final da Dança dos Dragões que estamos acompanhando em House of the Dragon. Mas não se engane, o Egg não é um Targaryen qualquer. O sangue dele é uma mistura poderosa. Ele é o filho caçula do príncipe Maekar Targaryen com a Lady Diana Dane. Sim, ele carrega nas veias o sangue lendário da Casa da Espada da Manhã. E ele não cresceu sozinho. Egg é o irmão mais novo de figuras que moldaram essa era, como o sábio mestre Aemon, que se tornaria o mestre da Patrulha da Noite lá em Game of Thrones, e o terrível Aerion Chama-Viva, um psicopata que transformou a infância de Egg num verdadeiro inferno. Mas, para entender de onde Egg vem, a gente precisa olhar um pouco para trás, para conectar ele diretamente com quem a gente está assistindo agora em House of the Dragon. Muitos fãs ficam confusos achando que a linhagem da Rhaenyra acabou ou se perdeu, mas na realidade, galera, é o total oposto. Lembra dos filhos da Rhaenyra com Daemon? Aqueles dois meninos loirinhos pequenos que aparecem na série, chamados de Aegon e Viserys? E bem, aqui vai um spoiler bem pesado e eu vou pedir pro editor colocar aí a marcação no vídeo se você quiser pular ele. Mas enfim, é bem importante eu revelar esse detalhe da história para vocês, esse detalhe de House of the Dragon, para vocês entenderem, enfim, a conexão que essas pessoas têm aí com a história do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, acontece que em House of the Dragon, eles são apenas crianças indefesas no meio da guerra e quase não aparecem na série, bem como a gente já viu. O pequeno Viserys, inclusive, tem aquele destino incerto a ser capturado num navio em uma grande batalha que acaba colando. No final das contas, pessoal, acontece que esses meninos não só sobrevivem ao caos da dança, mas também se tornam futuros reis de Westeros. Quem assume o trono primeiro é o mais velho como rei, Aegon III. Depois dele, muitos anos depois, quem acaba assumindo é o seu irmão, que assume como rei Viserys II. É justamente dele, do Viserys II, que a história desce. A linhagem da Rhaenyra do Daemon continua viva através dele. A coroa passou para o Viserys II e para o filho dele, o polêmico Aegon IV, e depois para o neto, o rei Daemon II, que governa Westeros durante a série de Egg, até chegar finalmente em Maekar, que é o pai do Egg. Portanto, galera, se você quer saber a relação do Egg com a Rhaenyra lá de House of the Dragon, a matemática é bem clara.
Egg, na realidade, é uma espécie de tetraneto da Rhaenyra Targaryen e também do Daemon. O sangue da Rainha Negra venceu a guerra e corre nas veias do nosso protagonista e do Cavaleiro dos Sete Reinos. E afinal, o que o futuro reserva para esse pequeno menino careca? Contra todas as possibilidades, já que ele era apenas um quarto filho de um quarto filho, Egg, no final das contas, acaba ascendendo ao trono de ferro e se tornando rei. Ele se torna então o rei Aegon V, o Improvável, um dos reis mais amados e complexos de toda a história. A vida dele, pessoal, é tão cheia de aventuras, tragédias e reviravoltas que eu não conseguiria resumir tudo aqui agora para vocês. Mas a boa notícia é que eu já fiz um vídeo completo e bem detalhado, contando toda a biografia do Egg aqui no Voo Dragão. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no final do vídeo e também nos comentários, se você quiser saber como o Egg, esse menino careca aí do Cavaleiro dos Sete Reinos, acabou virando o rei. E eu recomendo bastante que vocês assistam. Mas o que importa pra gente no vídeo de hoje é o legado que ele deixou aí pra Game of Thrones. A linhagem acaba não parando nele. O Aegon V, ou seja, o Egg, acaba se tornando o pai do rei Jaehaerys II. O Jaehaerys II, por sua vez, é o pai do Aerys II, a figura que você conhece muito bem em Game of Thrones como o Rei Louco. Isso cria uma linhagem direta e inquebrável. Egg, na realidade, é o bisavô da Daenerys Targaryen. E como o príncipe Rhaegar é filho do Rei Louco, ele seria aí também o tataravô do Jon Snow, se a teoria aí de que o Jon Snow é um Targaryen se confirmar aí nos livros. Basicamente, essa história é um fio contínuo que começa com a Rhaenyra, passa pelas aventuras de Dunk e Egg na estrada e termina com o nascimento dos dragões na Daenerys. Tudo aí está conectado. Mas o Egg, pessoal, não está sozinho nessa estrada. Ao lado deles, nós temos o verdadeiro protagonista, Duncan Alto. Ele, galera, de fato, não é um Targaryen e não tem sangue real e nasceu lá na Baixada das Pulgas em Porto Real. Mas a conexão que o Duncan tem com Game of Thrones é talvez a mais legal de todas. O próprio George R. R. Martin já deu pistas enormes nos livros que o Sr. Duncan seria um ancestral direto da Brienne de Tarth. Pensa comigo, a altura descomunal, a força física bruta, principalmente aquela lealdade inabalável e também o senso de honra que só a Brienne tem. Tudo isso aí seria uma herança direta do Duncan. A prova final, nos livros existe um momento onde a Brienne encontra um escudo antigo na armaria do pai dela, com o mesmo brasão que o Duncan pintou no início da sua carreira. No final das contas, pessoal, quando você começar a assistir aí o Cavaleiro dos Sete Reinos, você está vendo a origem da família da Daenerys através do Egg e a origem da força da Brienne através do Duncan. No entanto, muito diferente de House of the Dragon e de Game of Thrones, esse mundo de Duncan Egg é um mundo sem dragões. Nessa época, essas bestas são apenas lembranças distantes e ossos decorativos. Quem manda na realidade é o avô do Egg, o rei dele II, num reino inchado de príncipes onde a magia morreu e sobrou apenas a política dos homens. Egg, sendo quinto filho de um quarto filho, era irrelevante o suficiente para sumir no mundo com Duncan sem ninguém notar. E foi nessa liberdade, brincando com os ovos de dragão petrificados em Summerhall, que a história de Westeros foi reescrita. Essa, galera, é a ponte que une as três séries. Se o vídeo de hoje te ajudou a organizar uma linha do tempo, já sabe, esmaga o like aí embaixo e se inscreve aqui no Voo Dragão, porque a gente vai cobrir cada detalhe dessa jornada aqui no canal. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!